Esse vídeo é para você que fez ou que fará em breve uma cirurgia para o tratamento de câncer de próstata, comigo, Dr. Rodrigo Lolli, ou com um dos integrantes da minha equipe, o Dr. Agnel Bastian, o Dr. Luiz Felipe Piovesan ou o Dr. Ricardo Kupica. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês os cuidados necessários durante o período da cirurgia e no pós-operatório, para que você tenha um pós-operatório tranquilo, suave, nesse período delicado do tratamento da doença. Então venham comigo, eu vou falar um pouquinho sobre curativos, sobre medicamentos, sobre os cuidados com a sonda, para que você fique tranquilo em relação a algumas dúvidas muito frequentes durante esse processo da cirurgia. Então vamos lá. Primeiro, em relação ao preparo antes da cirurgia. No momento que a gente está diante do diagnóstico da doença e a gente propõe então um tratamento, se esse tratamento for ser baseado num tratamento cirúrgico, algum preparo, alguns cuidados vão ser feitos antes da data da cirurgia. Primeiro a gente vai pedir exames de pré-operatório, que são exames geralmente de sangue, eletrocardiograma do coração, eventualmente algum exame do tórax, tipo um raio-x, ou uma tomografia, que pode ser do tórax, do abdômen e da pelve, ou algum outro exame necessário, dependendo de caso a caso e das condições clínicas, das doenças e dos medicamentos que cada paciente utiliza. Enquanto você estiver se preparando para realizar esses exames de pré-operatório, você já pode entrar em contato com o telefone que ou eu ou a secretária vamos passar para vocês para agendar a consulta com o médico anestesista. Essa consulta com o anestesista deve ser agendada então pelo paciente no telefone fornecido, que varia de acordo com o hospital onde a cirurgia será realizada. Então, se a cirurgia for realizada no hospital A ou B, a equipe de anestesista que deve ser consultada e feito o agendamento é a equipe do hospital A ou do hospital B, dependendo de onde for realizada a cirurgia, e a gente vai passar aquele contato, aquele telefone já apropriado para aquela equipe. Então você já pode ir agendando essa consulta e no dia da consulta já levar todos prontos aqueles exames de pré-operatório. No dia da consulta com o anestesista, ele vai te explicar sobre qual o tipo de anestesia que será feita, vai tirar as suas dúvidas em relação a esse processo que a gente sabe que gera um pouco de dúvida, de aflição em relação ao processo da cirurgia. Vai ser aplicado ali um termo de consentimento e ele vai te passar algumas orientações bastante importantes em relação ao jejum ou algum outro cuidado de medicamento que deve ser suspenso alguns dias ou algumas horas, enfim, antes da cirurgia, e é importante que preste atenção e que siga as orientações do médico. Paralelamente a esse processo de exames e consulta com o anestesista, algumas outras burocracias vão sendo providenciadas, geralmente por mim e pela equipe, do ponto de vista de autorização de cirurgia, agendamento, orçamento, e tudo isso vai sendo passado pela comunicação ali, geralmente utilizando o celular, o WhatsApp, para ficar mais direto, mais rápida a comunicação com o paciente, mas essa parte geralmente vocês não precisam se preocupar, porque o nosso time faz esse processo burocrático para deixar a cirurgia toda preparada para o dia e o agendamento com a data e horário da cirurgia, quando a gente então vai comunicar isso ao paciente para que ele fique sabendo do agendamento. A cirurgia para câncer de próstata, como ela precisa de ter uma reserva de sangue para que, por uma razão de zelo, caso eventualmente seja necessário uma transfusão sanguínea durante ou logo após a cirurgia, então para que tenha reservado uma bolsa de sangue no hospital onde vai ser feita a cirurgia, já com o tipo compatível com o paciente e com o nome do paciente registrado, que aquela bolsa está reservada para ele, é importante que o paciente vá 24 a 48 horas antes da cirurgia ao hospital onde vai ser feita a cirurgia, para que seja colhida uma amostra de sangue, e essa amostra de sangue é que é necessária e utilizada
para fazer esse tipo sanguíneo. Não é só o tipo sanguíneo se é A, B, se é tipo O, tem outros subtipos que são avaliados, e também essa coleta do sangue, ela é obrigatória ser feita próximo da cirurgia. Então não é uma coleta de sangue feita num exame de rotina ou 15 dias antes. Então se a cirurgia está marcada, por exemplo, para uma segunda-feira, na sexta-feira da semana anterior ou no sábado, o paciente tem que ir ao hospital para coletar uma amostra de sangue. Tá? Se a cirurgia estiver marcada para a quarta-feira, na segunda-feira o paciente pode ir ao hospital também fazer a reserva de sangue, que é basicamente uma coleta de sangue, mas para fazer esses exames mais específicos para a tipagem sanguínea. Daí no dia da cirurgia a gente vai ter esse recurso caso necessário. A gente vai se programar para chegar ao hospital mais ou menos 1h a 1h20 antes do horário marcado da cirurgia. Tá? Então o paciente junto com o seu acompanhante devem chegar com esse período de antecedência no hospital com o jejum apropriado. Tá? Então de padrão o jejum são 8 horas de jejum absoluto. Não pode ter nenhuma ingestão de alimentos nem de líquidos como suco, refrigerante, nada dentro desse período de 8 horas. Tá? Dependendo da orientação do anestesista na consulta pré-anestésica, um tempo mais curto pode ser liberado para a ingestão exclusivamente de água pura, tá? Mas não menos do que 4 horas antes da cirurgia, tá? Isso se o anestesista liberar. De padrão, para evitar problemas, é melhor a gente tentar seguir um jejum absoluto de 8 horas. E aí, com 1h a 1h20 antes do horário da cirurgia, o paciente deve chegar ao hospital junto com seu acompanhante, lembrando que no dia e no momento da cirurgia é bastante importante que tenha um familiar, um acompanhante junto do paciente, que vai ficar ali na sala de espera durante o período da cirurgia, aguardando que a gente, depois do final da cirurgia, passe para dar notícia de como que transcorreu o procedimento, para que o paciente, o familiar, possa então ficar tranquilo e passar as informações para os demais familiares que estiverem em casa aguardando notícias do paciente. Lembre-se de levar ao hospital os itens de higiene pessoal, como escova de dente, pasta de dente, chinelos, um pijama, uma roupa para poder sair do hospital quando receber alta. Às vezes um travesseiro pode ser interessante. Lembrar de levar também ao hospital os exames e os documentos da cirurgia. Então, não deixar de levar, não esquecer de levar todos os exames, mesmo que nós tenhamos visto esses exames, tenhamos anotado no prontuário durante as consultas e tudo, como às vezes o prontuário do consultório é diferente do prontuário do hospital, às vezes o médico anestesista pode não ter acesso ao prontuário, então é importante levar todos os exames no dia da cirurgia, além do termo de consentimento cirúrgico assinado pelo paciente ou pelo seu responsável legal em todas as páginas, tá? Pode ser rubricado nas primeiras páginas e assinado por completo na última página, tá? Então é importante levar. Então vamos lá. O que levar ao hospital no dia da internação para fazer a cirurgia? Primeiro, itens de higiene pessoal e alguns objetos pessoais que você pode precisar ali durante o período da internação. Segundo, os exames e os documentos da cirurgia. Então a sua pasta que você vai ter ali, anexado e juntado todos os documentos da cirurgia e os exames, mais o seu documento pessoal de identificação e a carteirinha do convênio, se for o caso. Tá? Então esses itens são obrigatórios levar ao hospital. Lembrando que dentro dos documentos ali da cirurgia tem o termo de consentimento cirúrgico, que é muito importante já levar assinado em todas as páginas. Por último, um outro objeto também interessante de já levar para o hospital no momento da internação é uma meia de compressão para utilizar ali nas pernas no pós-operatório. O que é isso? É aquela meia elástica, uma meia de compressão, comumente utilizado por pessoas que têm varizes ou problemas de circulação nas pernas.
Só que o que acontece? No pós-operatório, como o paciente passa muitas horas deitado, portanto com pouca movimentação das pernas, pouca caminhada, o sangue circula mais lentamente, então o risco de o paciente apresentar uma trombose nas veias da perna é maior nesse período de pós-operatório. E as meias elásticas, elas ajudam na prevenção desse problema, dessa complicação. Então, todo paciente que passa por cirurgias de médio e grande porte são recomendados a utilizar meias compressivas no pós-operatório. Ali nos primeiros dias, às vezes no hospital, e principalmente durante os dias subsequentes, já em casa, quando o paciente estiver em casa. Mas é interessante já comprar antes, para não ter essa preocupação depois da cirurgia, já leva a meia para o hospital, já começa a utilizar ali no pós-operatório ainda no hospital, para já ir de casa com as meias, tá? E para vocês comprarem as meias, as especificações básicas são: primeiro, a meia de comprimento 3/4, é uma meia que fica abaixo do joelho. Não tem necessidade de ser a meia que vem até a coxa, então pode ser a meia que vai do pé até a panturrilha, tá? A compressão, ela é graduada em baixa, média e alta compressão. De padrão, a gente pode utilizar a meia de média compressão. As marcas mais conceituadas, recomendadas, são a Sigvaris, a Venosan e a Kendall. Qualquer uma dessas marcas são bastante conceituadas e servem igualmente, tá? Lá na farmácia é interessante o próprio paciente ir para comprar a meia, porque o vendedor, o farmacêutico, ele também tira geralmente algumas medidas ali de panturrilha para saber a meia que tem um tamanho mais adequado. Mas a compressão, então, média compressão é suficiente e é aí o padrão para a maioria dos casos. Tá? Então leva a meia já para o hospital para a gente utilizar aí no pós-operatório, bem tranquilo, sem estresse, tá bom? Com relação a medicamentos, muitos pacientes que vêm operar utilizam medicamentos, muitas vezes para pressão arterial, para diabetes, para tireoide ou algumas outras situações comuns, tá? A maioria desses remédios a gente vai usar normalmente até o dia anterior à cirurgia, sendo que medicamentos para a pressão arterial é interessante tomar mesmo no dia da cirurgia, tá? Então aqueles remédios que servem para manter a pressão controlada, porque se a gente não toma no dia da cirurgia e chegar na hora da cirurgia e a pressão estiver muito alta, isso sim pode ser um problema e eventualmente até causar um cancelamento e um adiamento da cirurgia. Então vale a pena tomar o remédio para pressão assim que acordar de manhã cedinho, com um golinho de água apenas o suficiente para engolir o comprimido. Fora esses, geralmente todos os remédios vão ser utilizados até a véspera da cirurgia, exceto se a gente orientar diferente. Alguns medicamentos são interrompidos um pouco antes. Alguns remédios para diabetes a gente pede 48 horas antes da cirurgia e alguns anticoagulantes às vezes a gente pede para suspender até uma semana antes da cirurgia. Então, se for o caso de você utilizar esses remédios, preste bastante atenção à orientação nossa, do cirurgião, e do médico anestesista. Mas isso a gente vai passar individualmente, caso a caso. E no pós-operatório, se você utiliza essas medicações, elas vão poder ser retomadas logo depois da cirurgia. Geralmente um dia depois da cirurgia. Então, se operou numa quarta-feira, na quinta-feira em diante, o seu remédio para tireoide, para depressão e ansiedade, para dormir, para pressão arterial, para o diabetes, poderão ser reiniciados normalmente no pós-operatório. Às vezes ali ainda no hospital, no dia seguinte à cirurgia, e logo depois recebendo alta, em casa já pode retomar todas as suas medicações normalmente. Agora vamos falar sobre os curativos e sobre as feridas ali, os cortes propriamente dito. Então, a cirurgia para câncer de próstata, quando a gente faz ela por técnica robótica, os orifícios que são feitos no abdômen do paciente para introduzir ali a câmera e os instrumentos controlados pelo robô são orifícios pequenos, de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, suficientes para que o instrumento e a câmera, que são instrumentos finos, passem através da pele até dentro do abdômen, onde a gente vai então fazer a cirurgia.
Esses cortes de 1 centímetro, 1,5 cm, além do corte do umbigo, que geralmente fica um pouquinho maior do que isso, porque é por ali que a próstata vai sair do corpo, o que é, por si só, uma dúvida bastante frequente do paciente, por onde que a próstata vai sair. Ela sai geralmente pelo corte do umbigo, que a gente faz já um pouquinho maior. Mas mesmo assim é um corte pequeno, e esses cortes são fechados com pontos internos e depois, por último, com pontos ali na pele, que são pontos que ficam virados para dentro da pele. Então, às vezes a gente consegue enxergar através do corte ali a linha, o fio, mas geralmente isso é discreto. O próprio restante do ponto, o nó, fica para dentro e o paciente nem vê, tá? Essa linha é um fio transparente e ele é absorvível, o que significa que ele vai desaparecer sozinho depois do tempo necessário, o tempo programado para que isso aconteça, que vai mais ou menos em torno de 30 dias. Então tudo que está para dentro do corpo vai desaparecer e às vezes um pedacinho do fio que está para o lado de fora vai cair. Então não há necessidade alguma de retirada de pontos. Tá? Em relação aos cuidados ali por cima onde estão as feridas, funciona da seguinte forma: quando o paciente sai da cirurgia no primeiro dia ali, ainda no hospital, ele vai perceber que ele vai ter um curativo pequeno individual em cima de cada um desses orifícios. Esse curativo vai ser um pedacinho de gaze dobrada e por cima uma fita microporosa ou fita de micropore. Isso porque nessas primeiras horas ali no hospital, às vezes sai um pouquinho de sangue e vai sujar ali o curativo. Então essa gaze, ela vai absorver esse sangue. Agora, depois que for para casa, ou a partir do próximo dia da cirurgia, do dia seguinte, geralmente o líquido já para de sair e nem é necessário fazer curativos mais utilizando gaze. Então a gente pode simplesmente tirar esses curativos e depois do banho refazer os curativos utilizando apenas a fita de micropore, que ela é uma fita mais fina do que o esparadrapo, mais delicada, então ela não machuca a pele e além disso ela tem a capacidade de evaporar a água. Então caso ocorra dela molhar ali, às vezes se o paciente preferir tomar banho com essas fitas na pele, depois de poucos minutos essas fitas elas se secam naturalmente. Então se você quiser, você pode fazer curativos apenas com a fita de micropore e nem precisa refazer todos os dias, porque como eu disse, pode tomar banho com essas fitinhas ali em cima dos pontos. Então a cada 2 ou 3 dias troca, ou se preferir trocar todos os dias também não tem problema, pode tirar todos os curativos antes de tomar o banho e lavar com água e sabonete direto na pele do abdômen, passar as mãos com delicadeza em cima dos pontos, depois do banho seca com uma toalha e pode vestir a camiseta por cima, deixando a partir aí de uns 3, 4 dias já sem curativo, e nesses primeiros dias, depois do banho, secou, coloca uma fitinha de micropore e pronto. Não precisa de passar nenhuma pomada, nenhum remédio diretamente em cima ali dos pontos, apenas colocar uns pedacinhos de fita microporosa para proteger, para que a roupa, o algodão da roupa não fique ali roçando em cima às vezes de um fiozinho que está ali, podendo pinicar, dar alguma fisgadinha. Então coloca ali uma fitinha de micropore para proteger, pode trocar dia sim, dia não, e pode tomar o banho normalmente passando sabonete por cima dos curativos ou por cima direto das feridas sem problema nenhum. Tá? Lembrando que o primeiro curativo no hospital é feito com gaze, então depois que passar a primeira noite, no dia seguinte, se você desejar, você pode tomar banho ainda no hospital, ou caso você receba alta já no dia seguinte, se quiser deixar para tomar o banho em casa também pode, mas antes desse primeiro banho, então é importante tirar esses curativos iniciais que tem um pouquinho de gaze ali por baixo da fita microporosa. Essa gaze pode já ter um pouquinho de sangue, e aí tira esses curativos que já estão ali um pouco mais sujos, toma um banho e depois coloca um curativo novinho por cima de cada ferida e pronto. Em casa, basicamente esse é o cuidado. Depois de alguns dias ali, uns 5, 6, 7 dias, se a ferida estiver toda sequinha, pode deixar sem curativo nenhum, tomar o banho e colocar uma camiseta limpa por cima e pronto, ponto final. Não precisa de mais nenhum cuidado especial em relação às feridas e os curativos. Tudo certo? Com relação à alimentação no pós-operatório.
Essa cirurgia de próstata, ela não afeta em nada a sua alimentação no pós-operatório, ou seja, não haverá restrições. Você vai poder comer de tudo. Porém, a gente pede para que comidas muito pesadas sejam evitadas nos primeiros dias depois da cirurgia. Então, alimentos muito gordurosos, fritura, feijoada, feijão tropeiro, a gente vai evitar esses alimentos no pós-operatório porque eles podem ter uma digestão mais difícil. Agora, não tem nada que seja proibido comer. Você pode comer carne, arroz, legumes, frutas, bolacha, pão, então não tem restrição, tá? Evite exagerar, beba bastante líquido, pode tomar água, sucos, chás. Bebida alcoólica não, a gente vai evitar nos primeiros 20 dias da cirurgia, bebida alcoólica. E também vale a pena evitar café e chimarrão na primeira semana depois da cirurgia, que esses alimentos deixam a bexiga ali um pouco mais sensível e ela pode contrair mais vezes, dar aqueles escapes de urina e tudo. Então vamos evitar café e chimarrão, chamate na primeira semana depois de operado. Depois de uma semana pode voltar a tomar essas bebidas sem nenhum problema. Ok? Com relação ao intestino, é comum o intestino ficar um pouco lentificado, meio preguiçoso no pós-operatório. Então, é normal demorar uns 2, 3, às vezes 4 dias para ter a primeira evacuação depois da cirurgia. Então, isso é perfeitamente normal, não precisa se preocupar. Às vezes você vai tentar ir ao banheiro, sentar no vaso sanitário e não vai conseguir evacuar, acaba voltando para o quarto. Mas no momento certo, na hora que seu intestino voltar ao funcionamento normal, isso será recuperado normalmente. Mas às vezes leva um tempinho, por isso que na receita de alta é muito comum a gente deixar um óleo que chama lactulona para tomar ali 20 ml mais ou menos durante as refeições, café, almoço e janta, principalmente nesses pacientes que já têm o intestino mais lento ou se tiverem com essa sensação de dificuldade para evacuar no pós-operatório, tiverem um pouquinho incomodados, esse óleo pode ser tomado nas refeições e já vai ajudar nesse sentido, tá? Mas depois de um tempo isso volta ao funcionamento normal. E uma outra coisa que ajuda a fazer isso recuperar mais rápido é você se movimentar teu corpo. Então caminhar, sair da cama. O objetivo do pós-operatório não é ficar deitado o dia inteiro de forma alguma, muito antes o contrário. É importante caminhar, movimentar, pode sair de casa, inclusive mesmo com a sonda nos primeiros dias, para fazer ali uma caminhadinha leve, dar uma volta no quarteirão, ir até a padaria, fazer alguma coisinha ali, vai até a praça, caminhar um pouquinho. Isso já vai ajudar teu corpo a voltar ao funcionamento normal, inclusive o do intestino também, a ter aí uma recuperação dos seus movimentos e tudo para que esse processo de evacuação ele ocorra então mais precocemente, de forma mais tranquila. Ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos seguir mais um pouquinho. Agora vamos falar sobre atividade física. O que pode e o que não pode fazer de esforço físico no pós-operatório, que também é uma dúvida bastante frequente dos pacientes. Então, basicamente é o seguinte: durante os primeiros 30 dias da cirurgia, a gente vai evitar atividades mais intensas, que são pegar peso ou fazer musculação, atividade física, atividades esportivas, tá? Pegar peso, basicamente, vamos colocar aí uns 10 quilos, 5 a 10 quilos. Mais do que isso, a gente vai evitar nesses primeiros 30 dias do pós-operatório. Agora, caminhar, não só pode como deve caminhar, né? Movimentar o corpo, movimentar os braços normalmente, fazer alguns alongamentos, pode subir uma escada, às vezes na própria residência da pessoa tem uma escada, tem que subir ali um lance de escada para chegar no andar de cima, não tem problema. Isso costuma ser uma dúvida frequente, mas não tem problema. Pode subir uma escada, sobe devagarzinho, tá tudo certo, ok? Mas depois de 30 dias, a vida vai voltando ao normal rapidamente. Pode fazer atividades um pouco mais intensas, pode voltar a fazer atividades físicas, como caminhadas, pequenas corridas, não tem problema, bicicleta, esteira, tá? De forma, claro, a gente retoma e recomeça essas atividades um pouco mais devagar e vai normalizando, a vida vai voltando mais próximo, então, do normal depois de 30 dias. Pode voltar a trabalhar na maioria dos casos. A gente vai orientando isso durante o pós-operatório ali no consultório. Dirigir.
paciente pode dirigir no pós-operatório? Enquanto tiver de sonda, a gente recomenda não dirigir. Mas depois que tirar a sonda, o paciente pode sim dirigir carros em pequenas distâncias e depois de 30 dias pode dirigir sem restrições. Já andar de moto e bicicleta, a gente vai tentar manter pelo menos esses 30 dias também sem dirigir esses veículos. Tá bom? Agora vamos falar sobre a sonda. O pós-operatório de cirurgia para câncer de próstata exige obrigatoriamente que você utilize sonda durante alguns dias, geralmente por 7 a 14 dias. Então, a cirurgia vai terminar e você vai perceber que vai estar com uma sonda saindo pelo canal da urina. Essa sonda vai coletar toda a urina que você produzir, vai ser despejada num reservatório, uma bolsa de plástico que fica na extremidade ali da mangueira, que está conectada à sonda, e a ponta da sonda fica dentro da tua bexiga, coletando a urina. Ela vai permanecer contigo no teu corpo durante 7 a 14 dias. Então, quando a cirurgia terminar, geralmente na alta, a gente já vai programar a data para a retirada da sonda. E essa data vai ser então informada ali no dia da alta ou logo depois, seja por nós cirurgiões ou pela secretária. A gente vai agendar um retorno para poder retirar a sonda. Esse momento da retirada da sonda, então, não é no hospital onde a cirurgia é feita, mas sim na clínica, no consultório, numa data posterior, porque você vai ficar com a sonda mesmo depois da alta em casa. Então, durante o período em que estiver internado no hospital, você e seus familiares que estiverem no hospital, aproveitem para observar os cuidados com a sonda que são executados pela equipe de enfermagem nesse momento inicial, porque vocês vão repetir aqueles cuidados em casa. E não tem nada de muito mistério, é bem tranquilo, porque basicamente o que é necessário fazer é apenas esvaziar essa bolsa de urina, porque ela vai se encher. Então, o que a gente orienta é que, uma vez que a bolsa tenha enchido ali uma quantidade mais ou menos metade a 3/4 do seu volume total, ela já começa a ficar pesada. E aí é o momento, então, de pensar em ir até um toalete e esvaziar essa bolsa. Ela tem uma torneirinha que fica na parte de baixo. Geralmente essa torneirinha tem um bico que é protegido por uma tampinha de plástico. Você vai remover a tampinha de plástico e apertar o bico. Tem uma trava lateral. Apertou ali a travinha lateral, a urina já vai sair. Você pode colocar um recipiente, como um copo ou uma vasilha de plástico, esvaziar a urina dentro desse recipiente até acabar. Terminou de esvaziar, volta a trava lateral para lacrar ali, travar a saída da urina, coloca aquela tampinha para proteger aquele bico ali de qualquer sujeira e pronto. Feito o esvaziamento da urina num recipiente, despeja no vaso sanitário, dá descarga e está resolvido a questão do esvaziamento da sonda, da bolsa, tá? Agora, alguns outros cuidados e dicas em relação à sonda. Primeiro, essa sonda, ela fica presa dentro da bexiga com um balão. A gente insufla um balãozinho que fica na ponta dessa sonda e ele fica insuflado dentro da bexiga. E esse balão é o que impede que a sonda saia do corpo. Então não precisa se preocupar, essa sonda não vai sair do nada, ao acaso, sem querer, do teu corpo. Então não precisa ter tanto medo, pode caminhar com a sonda, não só pode, como deve caminhar, movimentar, vai dormir com a sonda, não precisa ficar dormindo feito um robô olhando para o teto. Pode virar para um lado, pode virar para o outro, dormir de lado, dormir de costas, dormir de barriga para baixo, se quiser ali um pouquinho. A sonda vai sair pelo lado e vai então conectar ali na bolsa que vai estar pendente ali na beirada da tua cama, tá? Então o que a gente orienta é que a bolsa, o reservatório, fique numa posição mais baixa do que o teu umbigo, a tua cintura. Por quê? É por uma ação da gravidade gravitacional que o líquido vai drenar da bexiga para o reservatório, para a bolsa. Então, a gente vai evitar de levantar, de subir a bolsa em posições muito mais altas do que a tua cintura.
Então, por exemplo, na hora de tomar banho, nada de pendurar a bolsa na parte de cima da borda do teu box de vidro. Não, vamos manter a bolsa mais próximo do chão. Mas também a gente não quer a bolsa largada no chão, por conta de bactérias, de sujeira, de contaminação. Então a gente vai tentar colocar ali um suporte como um banquinho de plástico ou mesmo um balde virado de cabeça para baixo e colocar a bolsa ali por cima para que ela fique então numa posição mais baixa do que a cintura, sem estar encostando no chão. Isso durante o banho, durante a noite, quando você estiver dormindo, a mesma coisa, vamos tentar deixar ela próximo do chão em cima de algum suporte. E durante o dia, para você caminhar, pode colocar a bolsa presa na cintura tranquilamente, que isso não tem problema nenhum, e caminhar, sair de casa, dar umas voltas com a sonda e a bolsa. Não tem problema. Por dentro ali do reservatório, da urina e da mangueira, como são de plástico transparentes, a gente consegue ver a coloração da urina, que ela pode estar numa coloração normal, que vai variar de transparente a mais amarelado, às vezes um pouquinho mais escuro, amarronzado, podendo ter um pouquinho de sangue nos primeiros dias também, ficando uma coloração levemente avermelhada. Isso tudo é normal. Se tiver uma coloração um pouquinho mais escura, vamos beber bastante água, que isso vai ser geralmente suficiente para clarear essa urina e ela voltar a ficar mais transparente. Algumas outras observações importantes em relação à sonda são: primeiro, vamos tomar cuidado para que não ocorra uma tração intensa, abrupta e inadvertida da sonda. Então, por exemplo, quando o paciente está caminhando ou vai se movimentar ou levantar da cama e ocorre que a sonda ou a mangueira, elas vão se prender em algum móvel, alguma quina da mesa ou quina da cama, e aí de repente o paciente dá uma virada, não percebe que a sonda ficou presa e isso traz um puxão direto na sonda, tá? De novo, a sonda não vai sair, mas pode trazer desconforto, um pouco de dor se isso acontecer. Então a gente vai evitar de tracionar a sonda sem querer. Uma outra coisa em relação à sonda é que eventualmente acontece alguns escapes de urina por fora da sonda. E isso geralmente assusta o paciente, ele não entende o que está acontecendo porque a urina inicialmente estava toda saindo por dentro da sonda, indo direto para o reservatório, para a bolsa. E de repente começa a vazar um pouco de urina entre a sonda e o canal da urina. Então ali na ponta do pênis começa a molhar a roupa do paciente, mesmo ainda durante a sonda. E aí o paciente fica geralmente um pouquinho aflito, porque ele tem medo de que a sonda possa estar assim, se deslocando para alguma posição errada e tudo, mas geralmente isso não é nenhum problema, então não precisa se assustar. Caso ocorra vazamento em volta da sonda ali, molhando a roupa, a cueca, só colocar um protetor, um paninho, um absorvente masculino ou mesmo uma fralda enquanto tiver de sonda, porque esses episódios de vazamento, eles melhoram, às vezes no outro dia já tá menos, às vezes a bexiga se relaxa um pouco depois, porque esses vazamentos estão associados a contrações da sua bexiga, que são contrações mais vigorosas e não dá tempo da urina drenar toda por dentro da sonda, acaba escapando em volta da sonda, molha a roupa, mas isso não tem problema nenhum, é absolutamente normal, então não precisa se preocupar, desesperar. Pode simplesmente colocar ali alguma proteção para não ficar sujando a roupa, nos comunique, às vezes se tiver alguma dúvida, entre em contato, mas isso por si só não é nada que precisa de atenção maior ou de preocupação, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é normal no pós-operatório do ponto de vista de sintoma, o que eu estou sentindo que pode ser normal ou o que tem que me preocupar. Então, cirurgias de médio e grande porte, é comum e pode acontecer saída de pequena quantidade de líquido ou sangue pelos cortes ali, pode sujar um pouquinho os curativos, saída de sangue ou urina pelo canal da urina ali, no pênis, em volta da sonda, às vezes algumas áreas arroxeadas assim na pele, parecido quando a gente toma uma pancada e faz aquele roxo,
a gente vai chamar aquilo de equimose. São essas manchas assim por um pouco de acúmulo de sangue. Isso pode acontecer ali no abdômen, na barriga, próximo da região dos pontos, do corte. Também pode acontecer na bolsa escrotal, que é a pele ali do saco. Também pode acontecer aqui nas costas, assim, próximo da região aqui das laterais, assim, aqui mais onde ficam os rins ali nas costas, porque às vezes um pouquinho de sangue pode escorrer ali por dentro do abdômen e fazer essas equimoses ali nas costas, porque o paciente fica deitado, esse sangue acaba às vezes se acumulando um pouquinho nessa região mais dorsal. Então tudo isso pode acontecer. Um pouco de dores assim no pé da barriga, aqui na parte mais inferior do abdômen, na região pélvica, que é a região operada nesses casos. É comum então um pouco de dor nessa região, tá? Agora, o que não é esperado? No pós-operatório dessa cirurgia, a gente não espera que o paciente tenha febre, uma febre mais alta, uma febre mantida. Então, mediu a temperatura, está um pouquinho alta, 37,5, toma um analgésico, uma dipirona e observa. Agora, passou o efeito do remédio, 6 horas depois, a febre voltou mais alta, está persistindo. Isso não é esperado, comunica a gente, pode ser às vezes uma infecção urinária, precisar de um antibiótico, então não é esperado. Fraqueza extrema, sensação de desfalecimento, de desmaio iminente, fraqueza mais importante, falta de ar, isso não é esperado. Geralmente quando esses sintomas vêm agrupados, então tá com fraqueza, tá com falta de ar, tá com piora da dor abdominal, tudo isso vem junto, então é importante comunicar o médico, tá? Agora, pequena fraqueza, pequenas dores, incômodos na região do abdômen são perfeitamente normais no pós-operatório, certinho? E agora está chegando o dia da retirada da sonda. A gente combinou a data, você vai ao consultório, nesse dia para retirar a sonda é só ir, não precisa de jejum, nenhuma outra preparação, porque na verdade a retirada da sonda é um procedimento no consultório extremamente rápido, simples, indolor, não precisa se preocupar, não precisa ter medo da retirada da sonda, é algo extremamente tranquilo, tá? O único cuidado, o único preparo que você vai ter é de levar nesse dia da consulta um absorvente masculino. Então passa numa farmácia e compre um absorvente masculino ou mesmo uma fralda, um desses dois. Escolhe um dos dois tipos e leva na consulta, porque, como a gente conversou antes da cirurgia, é frequente que, após a retirada da sonda, que ocorram escapes ou pequenos perdas ou vazamentos de urina ali na roupa. Então, para evitar que você fique com a roupa molhada, já no consultório já coloque um absorvente masculino ou uma fralda e depois em casa nesses primeiros dias, dependendo de cada caso, porque o número de dias, o tempo que vai ser necessário para a recuperação completa do controle sobre a urina é variável de caso para caso, né? A gente orienta isso no consultório. Claro que a cirurgia robótica, ela geralmente vai agilizar esse processo, vai promover uma recuperação mais rápida da continência, mas mesmo assim, então, nesses primeiros momentos, às vezes é importante usar uma proteção, e é isso no momento da retirada da sonda, que é essa consulta mais ou menos entre 7 a 14 dias depois da cirurgia. Lembrando que nessa primeira consulta, a consulta onde a gente vai retirar a sonda, pode ser que já esteja pronto o resultado da biópsia. Dessa segunda biópsia, que é a biópsia feita na peça cirúrgica, ou seja, na próstata inteira, tá? Porque antes da cirurgia de próstata, é feita aquela biópsia que dá o diagnóstico, mas aquela biópsia examina apenas pequenos fragmentos da próstata. Uma vez feita a cirurgia, todo o órgão é enviado novamente para análise, e aí sim eles vão fatiar e analisar toda a região, toda a massa do tecido ali da próstata, e vem um resultado que não só vai confirmar e corroborar aquele diagnóstico do câncer, mas trazer mais detalhes e informações que aí sim a gente só consegue ver nessa segunda análise já com o órgão inteiro. Então a gente vai esperar esse resultado, que pode ser que fique pronto já para essa primeira consulta, ou às vezes não, porque como leva um certo tempo, é trabalhoso
para o laboratório de patologia analisar esse material, às vezes demora sim um pouco mais do que 10 a 14 dias, às vezes em torno de 20, 25 dias para que saia o resultado dessa segunda biópsia. Se não tiver dado tempo, na segunda consulta aí sim já vai estar pronta a biópsia, a gente vai usar esse resultado para entender um pouquinho mais os detalhes da doença e poder explicar os próximos passos do acompanhamento, do tratamento, dos exames de controle de PSA, que é a base do acompanhamento do paciente que operou de próstata. Porque, diferente de outros tumores, que às vezes a gente tem que ficar fazendo o controle, o acompanhamento no pós-operatório, segmento nas consultas, utilizando métodos de imagem como tomografias ou ressonâncias, no caso da próstata, geralmente o exame de sangue, que é o PSA total, ele é suficiente para a gente entender o acompanhamento e definir se algum outro procedimento ou tratamento vai ser necessário durante essa fase ou não, ou apenas manter ali com a cirurgia feita e o acompanhamento. Então, a gente vai solicitando esses exames de sangue, o PSA, vai definindo a periodicidade em que essas consultas e revisão do exame de sangue é feito, e daí a gente vai orientando o paciente com o passar do tempo desse acompanhamento, no começo com consultas mais frequentes, geralmente trimestrais, e depois a gente vai espaçando essas consultas conforme a possibilidade, caso a caso, tá? O primeiro exame de sangue, o primeiro PSA, a gente solicita nesta primeira consulta, onde a gente remove a sonda, dali a gente já passa o pedido do primeiro exame de sangue, e na segunda consulta, essa que geralmente já vai estar pronta a biópsia, a gente já vai poder também ver o exame do PSA que o paciente traz na consulta, e daí então orientar e definir os próximos passos desse segmento do paciente operado por câncer de próstata. Ok? Então, meu querido paciente, por hora é isso. Eu acho que aqui eu consegui passar as principais orientações e dúvidas que permeiam esse momento aí da cirurgia por câncer de próstata. Outras dúvidas vocês podem consultar diretamente a mim ou algum outro colega da equipe, algum outro integrante da equipe, se for também o seu médico, algum outro colega. E a gente está à disposição, esperamos que vocês tenham uma ótima recuperação da cirurgia, o retorno mais precoce às suas tarefas habituais, às suas tarefas de lazer, de trabalho, e a gente está junto com vocês nesse processo, nessa transição de tratamento para o câncer de próstata, ok? Um abraço e a gente se vê. Tchau, tchau!